Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Voltimo, hoje aqui com o Grupo Prismian. Então, aqui ao meu lado estão o José, o Lizardo e o Felipe. Deixa eu dar as boas-vindas a eles aqui também. Tudo bom, José? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Alexandre, boa tarde. E aproveito para desejar a todos, portanto, saudá-los e que sejam bem-vindos a este webinar do Prismian Group sobre esta aplicação, o Cable App, que vos ajudará com certeza na escolha e dimensionamento dos cabos. Perfeito. Lizardo, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Felipe. ¿qué tal? En Spanish. Bueno, trataré de aportar lo que buenamente pueda. Buenas tardes. Perfeito. Graças, Lizardo. Felipe, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos, boa tarde, engenheiro José Ré, boa tarde, engenheiro Lizardo, boa tarde a todos os presentes também neste webinar e muito obrigado pela vossa presença e espero que seja também um webinar de vosso agrado. Perfeito, Felipe. Malta, antes de começarmos, ainda faltam alguns minutinhos para as 4 horas para iniciarmos a sessão. Se puderem, já estou vendo aqui várias pessoas desejando boa tarde aqui também no chat. Se puderem confirmar também que os nossos áudios funcionam bem, se podem nos ouvir bem, tanto a mim quanto ao José, ao Lizardo e ao Felipe, para não termos nenhum problema de conexão quando iniciarmos daqui a pouquinho a sessão, a apresentação. Perfeito, áudio ok, muito obrigado a todos confirmando. Muito obrigado. Bom, deixa eu já colocar então aqui o início da apresentação, já vou publicar aqui a primeira página da apresentação. Gostaria de sempre incentivar a todos que participem ao longo da sessão com comentários no chat, podem fazer comentários ao longo da apresentação. Perguntas também são sempre bem-vindas, e ao final da apresentação, o Felipe, o José e o Lizardo vão estar disponíveis para poder responder todas elas uma a uma. E se vocês puderem ver também, no topo do ecrã, existe um botão ali para já descarregar o Cable App, o aplicativo do Grupo Prisma. Então, para quem já quiser descarregar, fazer o download do aplicativo e acompanhar durante a sessão, ele já está disponível aqui nesse botão, logo aqui em cima, no ecrã de todos. Tá bom? Então, mais um minutinho. Deixa eu acrescentar a informação no chat, que o áudio está em perfeitas condições. Vou acrescentar aqui para as pessoas, para a malta que entre durante a sessão também. Então, pode ter essa certeza. Só um minutinho. E aí já podemos iniciar. Só um minutinho. Pronto, a informação já está aqui no chat também. Perfeito. Então, mais um minutinho. Felipe, já iniciamos, tá bom? Deixa eu só Sem problema. Conferir se está tudo certo aqui. Tudo ok. Eu adicionei uma informação aqui também no chat em relação ao navegador, ao browser de conexão. O Felipe vai partilhar o ecrã no momento para fazer a demonstração da apresentação do aplicativo. Se por acaso algum de vós tiver algum problema em visualizar a demonstração que o Felipe estiver a fazer, pode ser uma questão do navegador, do browser. Então, nós sempre recomendamos o uso do Google Chrome para que não haja nenhum tipo de problema. Se por acaso alguém estiver usando outro navegador e tiver algum tipo de pequeno probleminha na conexão, peço que tente reconectar com o Google Chrome, que possivelmente vai resolver essa questão. E qualquer dúvida pode perguntar no chat, pode fazer a pergunta ali no chat, que eu posso responder também ao longo da sessão e posso ajudar a resolver qualquer tipo de problema técnico. Tá bom? Bom, acho que podemos começar, já são 4 horas. Vamos lá, Felipe, por favor. Obrigado. Obrigado. Ora, boa tarde. Chamo-me então Filipe Pereira e vou ser o orador de hoje deste webinar, em que iremos abordar então uma nova ferramenta de cálculo e escolha então de cabos que a Prismian Group lançou recentemente e com certeza irá ser uma mais-valia para quem a usar no dia-a-dia. Uma chamada de atenção
Esta aplicação não substitui o projetista, apenas esta aplicação deve ser vista como uma ferramenta de apoio no dimensionamento e projeto de cabos elétricos para as instalações que estejam a idealizar. Ora, irei então fazer uma apresentação da empresa. Portanto, a Prysmian Group é uma empresa líder mundial em cabos de energia e também telecomunicações, com cerca de 140 anos de experiência. Tem sede central em Milão. O grupo está solidamente posicionado nos mercados de alta tecnologia e também oferece uma ampla gama de produtos, serviços, consultoria e também conhecimento do mercado. É uma sociedade anónima listada na Bolsa de Valores. Desde 2018 reforçou a sua presença em Portugal, graças também à aquisição da General Cable Salcat, e com uma clara vocação também para a liderança do mercado, não só pela sua vasta experiência e o know-how, mas também a vontade de servir os seus clientes. Para além disso, além da General Cable, o grupo possui também outras duas marcas, a Prysmian e Draca, sendo esta última marca mais especializada em soluções na área das telecomunicações. Esta aplicação que iremos abordar aqui neste webinar, a Prysmian Group acaba então de lançar esta aplicação, que é o chamado Cable App, que é um novo aplicativo de cálculo qual é a melhor secção de cabos, solução mais económica, técnica e ecológica para cada tipo de instalação. Esta aplicação é eficiente, é sustentável, lucrativa e bastante útil. É eficiente, permite uma configuração fiável das suas instalações elétricas. Sustentável, porque também nos permite obter e efetuar o cálculo e saber qual a poupança anual de emissões em CO2 que temos com essa escolha. É lucrativa porque também nos permite saber a poupança total de energia na fatura da eletricidade. E é útil, permite-nos a máxima usabilidade e, acima de tudo, facilidade também na sua utilização. A nível das vantagens, tem muitas características interessantes, que são muito vantajosas. É fácil, é bastante intuitivo, também é 100% fiável. Possui um catálogo de cabos atualizado, também já de acordo com o CPR. Todos os sistemas de instalações possíveis que podem ser idealizados, todos com detalhe. Regras de eliminação também para ajudar a escolher o cabo certo de acordo com as regras técnicas de instalações elétricas de baixa tensão. Permite também efetuar cálculos com o resultado de vários condutores por fase. Permite também a aplicação de todos os coeficientes de correção possíveis, como por exemplo a nível de agrupamento de condutores, a nível da questão da temperatura, resistividade térmica do solo, quais os tipos de receptores também a utilizar. Também permite a introdução individual de tensões para cálculos na componente da corrente contínua e especialmente dedicada também às instalações fotovoltaicas. Mais vantagens também desta aplicação, depois também vai ser demonstrado agora com o decorrer do webinar, permite guardar os cálculos para que depois possam consultar numa fase a posterior, sempre que necessitar. Permite também descarregar um PDF com os resultados do dimensionamento desses mesmos cabos. É fácil de usar em qualquer lugar, inclusive no local em obra, portanto, através do seu smartphone, tablet, também dá em PC. É uma aplicação muito intuitiva, com escolhas múltiplas e com dados já pré-preenchidos. E, para além disso, permite não só efetuar o dimensionamento de sistemas com cabos em baixa e também em média tensão. Portanto, nesta fase inicial, portanto, quis também deixar estas mais-valias, apresentar um bocadinho o que é esta aplicação Cable App. Eu então agora iria partilhar convosco o meu ecrã para que possamos aqui em conjunto, portanto, queria-vos demonstrar as potencialidades desta aplicação e fazer aqui alguns casos de estudo, neste caso exemplos, para que depois possam também acompanhar e depois eventualmente poder também desenvolver nesta aplicação e tomando como exemplo. Eu vou pedir apenas permissão para desligar então a câmera, que eu iria então fazer a partilha do meu ecrã.
penso que neste momento estarão a ver o meu ecrã. Portanto, está neste momento em ecrã inteiro. Portanto, neste momento podem ver a aplicação da Prismian. Ok? Perfeito, Felipe. Tudo certo. Ok, muito obrigado. Quando entram pela primeira vez na aplicação, têm que fazer um registro, muito simples, colocar os dados pessoais, qual a profissão, o e-mail, e depois clicar sempre na bandeira de Portugal. Portanto, depois de clicarem na opção da bandeira de Portugal, portanto, a primeira página que vos aparece é esta aqui, onde tem aqui logo dois ícones frontais, que é o cálculo da secção, e também pesquisar por cabos e fichas técnicas. Para além disso, temos aqui do nosso lado esquerdo um ícone com a designação de menu, no qual nos permite efetuar novos cálculos de dimensionamento para cabos. Permite também clicar aqui na zona da minha conta, onde nós teremos acesso aos nossos dados. Todos os cálculos que foram realizados anteriormente. Okay? Portanto, eu vou clicar aqui só para que possam visualizar. Portanto, aqui faz novo cálculo. Aqui temos os dados da nossa conta. Depois temos então aqui a parte referente a notícias, eventualmente o grupo Prismian, ok? Portanto, tem aqui os dados da nossa conta, onde nós colocamos toda essa informação. Depois temos também a parte referente aos meus cálculos. Portanto, aqui estará presente todos os dimensionamentos que tínhamos feito até ao momento na nossa aplicação. Depois temos a parte das notícias referente ao grupo Prismian. Aqui está um conjunto de exercícios e dimensionamentos que foram feitos. Depois temos a parte das configurações. Ora, aqui na parte das configurações é muito importante, em que vocês aqui conseguem definir, portanto, o país, conseguem definir a unidade de medida com o valor de casas decimais e aqui também definem o preço da energia por quilowatt-hora e também conseguem definir a percentagem, neste caso o valor médio de utilização em percentagem para o cálculo da economia de energia, isto é, quando está a ser utilizada na sua totalidade, isto é, o valor máximo da corrente, 100%, ou então definirmos outras percentagens. Portanto, eu por defeito coloco, ou deixo estar, neste caso, os 100%. Depois desta apresentação, iríamos então aqui fazer alguns dimensionamentos, apresentando alguns casos práticos. Ora, para isso, vocês têm que clicar neste ícone que diz cálculo de secção. Ao clicarem em cálculo de secção, portanto, vamos aqui considerar então o nosso primeiro caso de estudo. Vamos supor que estamos perante uma instalação de baixa tensão. Aqui, permite-nos então definir na aplicação se é de média ou baixa tensão. Depois, a nível do método de instalação, temos aqui algumas hipóteses de escolha, desde fixados diretamente em paredes ou em tetos, sem tubo ou conduta, suspendidos por tensor ou autossuportados, em tubo, canalização ou conduta não circular, diretamente em óculos de construção, diretamente enterrados sem proteção mecânica complementar, diretamente embebidos em elementos da construção, ou em caminhos de cabos, sobre isoladores, ou então protegidos pelos aros das janelas. Portanto, aqui, cada método de instalação, cada um de vocês pode então adequar em função da instalação que terá no local. Portanto, aqui vamos supor que estamos perante uma instalação, um método de instalação em tubo, canalização ou conduta não circular. A nível de detalhe de instalação, vamos supor que estamos perante, por exemplo, uma solução em que nós aqui podemos ter uma instalação a nível de cabos enterrados, ou embebidos em parede térmica isolante, ou embebidos em elementos da construção em alvenaria ou no solo, ou em montagem superficial, ou em óculos da construção. Neste caso, vamos optar, por exemplo, por embebidos em elementos da construção em alvenaria ou no solo. Depois de selecionarem não só a aplicação, o método de instalação e o detalhe da instalação, aparecer-vos-á então um ícone que diz confirmar, para avançarmos então para o próximo passo, que é, portanto, ao clicar então no botão de confirmar, irá-vos então aparecer uma janela com a possibilidade de qual a cabelagem mais adequada
em função da instalação. Ok, o cabo então proposto que aparece, portanto é este, o da Excellence Compact RZ1-K. Opta-se normalmente pela primeira solução, que é-vos apresentada, não só tecnicamente, mas também pela sua disponibilidade comercial. Depois, nós temos sempre aqui duas hipóteses, portanto, optando por este cabo proposto como primeira escolha por parte desta aplicação, podem fazer então continuar. Se porventura enganaram-se em algum item, poderão sempre clicar em voltar e ele volta de novo à parte que foi revista atrás, de acordo com o tipo de instalação, o método também em que é feito a instalação, o detalhe, portanto podem sempre alterar isso. E depois também temos outra opção que é, em vez do cabo proposto, poderão sempre tentar escolher um conjunto de soluções alternativas que o software vos disponibiliza. Para isso, basta depois clicar no ícone, ver mais, que depois mais adiante neste webinar será explicado como poderá ser feito. Nesta primeira fase, vamos então optar por esta solução que o software, nesta aplicação, nos disponibiliza. E nós temos aqui, então, a possibilidade de optar por este cabo. Vamos fazer continuar. E ao fazerem continuar, vamos ter aqui dois separadores importantes. Primeiro, temos o primeiro separador, que é o cálculo básico, e depois temos o cálculo avançado. Portanto, neste primeiro separador de cálculo, portanto, estão feitos os cálculos tendo em conta os dados mais essenciais para o correto dimensionamento e tendo em conta as condições standard, ok? Isto é, se o circuito está isolado sem influência térmica de outros circuitos e por exemplo, e também se estará então eventualmente enterrado, e neste caso estamos a considerar uma profundidade standard de 70 centímetros. De referir que os valores de corrente máxima admissível para os cabos são os que já estão previstos na norma IEC 60364.5.52, são os cabos de baixa tensão. Ok? Então, para este caso de aplicação que estávamos aqui a analisar, em baixa tensão, vamos escolher multicondutor. Vamos supor que estamos perante um sistema trifásico, 400 volt AC, um fator de potência de 0,90. Vamos supor que temos uma corrente máxima de 30 A. Ao colocarem o valor da corrente, como viram, ele aparece automaticamente e faz o cálculo da potência ativa em kW e da potência aparente em kVA. Vamos supor que nesta instalação estamos perante um comprimento de circuito de 28 metros. Admitindo ou assumindo uma queda de tensão de 5%, então teremos de ter uma queda de tensão em volta de 20. Tendo estes dados, depois podemos ou eventualmente voltar atrás, caso se tenham enganado na escolha do cabo e queiram optar por outra solução, ou então avançarmos para o cálculo final desta primeira aplicação. Então clicam em calcular secção e aparecer-vos-á então o resultado final, de acordo com o cabo que nós escolhemos. Portanto, estamos perante uma solução técnica de 4 mm², um condutor por fase, embora a aplicação também recomenda uma solução económica e ambiental de 6 mm² com um condutor por fase. Temos aqui dois dados adicionais muito interessantes, que é a economia que nós podemos ter anual, e aqui há que ter em conta o valor do custo de energia, que é 0,17 cêntimos, portanto 17 cêntimos por kWh, e estamos aqui a assumir que estaremos perante uma utilização
de 100% do valor da corrente que foi definido, o valor de corrente máximo. E a nível de emissões de CO2, o valor que aqui está por defeito, portanto os 0,47 kg por kWh, são valores que foram retirados também. Essa informação foi obtida através da DGEG, da Direção-Geral de Energia e Geologia. Quer dizer que com esta solução nós teríamos uma economia anual na fatura de 221,79 euros e também teríamos uma poupança de emissões de 613,19 kg por CO2. Mas a aplicação também vos permite indicar de que se optarem por uma secção de 10 mm², irão ter também, com certeza, um valor de poupança anual de energia significativo e também um valor de poupança de emissões bastante significativo. Para referir que também nos dá esta aplicação o valor da capacidade de condução de corrente, qual a secção que o permite fazer, e qual seria a secção também do condutor, neste caso, para a queda de tensão, que consideramos que foi de 5%. Agora, no final deste dimensionamento, temos aqui 4 opções. O primeiro, temos a parte de gravar, que nos permite guardar esta configuração feita para uma determinada aplicação. Depois, temos também este ícone que é a ficha técnica, que nos permite obter também os dados, ou o datasheet do nosso cabo em questão. Depois temos também a possibilidade de clicar em descarregar, e aqui então o que vai acontecer é que será gerado um PDF com todo o dimensionamento que efetuamos até o momento, portanto, desta aplicação em causa. Por último, se quiserem efetuar um novo cálculo e passar por uma nova aplicação, uma nova instalação, então clicam em novo cálculo. Se porventura, eventualmente quiserem fazer a alteração de algum parâmetro, ou eventualmente acrescentar algo diferente, sei lá, um distanciamento entre condutores, ou eventualmente alterar o comprimento do cabo, podem sempre clicar no ícone voltar. Então eu vou clicar aqui no ícone gravar, e como veem, aparece uma janela onde permite que nós possamos inserir o nome do ficheiro. Eu, por exemplo, aqui vou chamar exemplo 1. E vou clicar em gravar. Portanto, de referir que este cálculo, este dimensionamento, tem em conta o custo de energia que falamos há pouco, é 0,17 cêntimos por cada kilowatt, e também a nível de emissão de CO2 estamos com um fator de 0,47. Posto isto, podemos fazer agora uma nova demonstração, um novo exemplo, em que na primeira instalação tínhamos selecionado uma instalação em baixa tensão e tínhamos optado também por um cabo de cobre. Vamos agora supor que pretendemos fazer um dimensionamento adequado dos cabos, mas para a alimentação de um motor elétrico. Então aí podemos aproveitar ou reaproveitar tudo o que temos aqui. Portanto, podemos fazer voltar. Fazemos de novo voltar. E agora, como estamos perante uma instalação em que irá fazer a alimentação do motor elétrico, vai ser necessário aqui, neste caso, aplicar um coeficiente de correção ao nível da corrente que é consumida pelo motor. Ora, para isso temos que optar, nesse caso, para inserir estes parâmetros mais avançados, temos que optar pela solução, ou neste caso o cálculo avançado. Vamos ver já de imediato. Ora, vamos fazer então aqui uma alteração. Para não utilizar o mesmo cabo proposto, vamos então à solução alternativa e vamos também usar aqui um condutor, neste caso um cabo, a Flexstream Max H07RN-F, que é um cabo flexível de cobre 1000 V de borracha para utilizações fixas ou móveis. Portanto, temos que clicar aqui na opção Ver Mais. Quando clicam aqui, depois irão aparecer as características do referido condutor. Portanto, como podem ver, cabo flexível de cobre, 1000 V, borracha, para utilizações fixas ou móveis. Estas informações que aparecem são muito importantes. Aparece também a classe CPR, a norma de desenho, e depois também as principais aplicações. Por exemplo, este cabo
é utilizado ou está apto para instalações fixas e utilizações móveis, utilização de máquinas, equipamentos móveis, robôs, gruas, etc. Portanto, no final, depois desta escolha, fazemos continuar. E agora irá aparecer os dados de cálculo básico ou então de cálculo avançado. Como nós queremos aplicar o coeficiente de correção, por causa de estamos perante uma alimentação de um motor elétrico, então iremos optar por multicondutor. Portanto, vamos aqui a cálculo avançado, separador cálculo avançado, multicondutor, trifásico, 400 volt AC na tensão, um fator de potência de 0,9. Vamos inserir o mesmo valor de corrente que tínhamos há pouco, que eram 30. Interessante tem esta aplicação que é, vocês quando clicam apenas com o cursor em cima desta mesma janela, portanto, aparece-vos os valores de corrente que vocês inseriram anteriormente, portanto 30. Ele automaticamente faz o cálculo dos valores que depois iremos ter da potência ativa, aparente e potência mecânica. Aí está. A nível do rendimento do motor, vamos assumir que é 100%. Comprimento da instalação, portanto, neste caso, o comprimento do circuito, do cabo, seria de 28 metros, foi o que vimos há pouco. Vamos assumir uma queda de tensão de 5%. A queda de tensão em porcentagem é 5%, o que dará uma queda de tensão de 20 volt. Não é? Temperatura ambiente, vamos supor que são os 30 graus. Não terá a exposição ao sol, consoante aquele tipo de instalação que no início tínhamos definido. A nível de coeficiente por tipo de instalação, mantém-se 1. A nível de coeficiente por tipo de equipamento, agora aqui, vamos então fazer essa alteração para uma instalação, neste caso, do nosso coeficiente de 1.25, pelo facto de estarmos perante uma instalação de alimentação de um motor elétrico. Todos os restantes dados mantemos. Um circuito apenas. Vamos assumir que estamos perante um valor médio de utilização de 100% desse valor de corrente. E aqui estão os dados, tanto de base que a plataforma nos disponibiliza, tanto a nível de emissões de CO2 como o preço da energia. No final, clicamos no ícone que diz calcular secção. E temos então a solução com este novo cabo, o FlexStream Max. Neste caso, a solução técnica ideal, portanto, era de 6 mm², com um contorno por fase, embora a aplicação diz-nos que poderíamos ter uma solução também, não só técnica, mas economicamente e ambientalmente também, muito interessante. Para isso, a secção teria que ser de 10 mm². Portanto, temos aqui o valor que nós pouparíamos na fatura, o que se poupa anualmente, no valor de 186,89 euros. Se quiserem eventualmente uma economia adicional, bem, então aí a aplicação recomenda a utilização deste mesmo cabo, mas com uma secção de 16 mm² de condutor, neste caso por fase. Portanto, estaria associada a poupança anual de energia e também uma poupança de emissões. Portanto, para a capacidade de condução de corrente, os 6 mm² é suficiente. Para a queda de tensão, 2,5 seria suficiente. De notar aqui que, como subimos o valor da intensidade com o coeficiente de 1.25, como vimos há pouco, aplicado, isto é, estamos perante 125% do valor da sua intensidade nominal. Ora, como é óbvio aqui, o valor mínimo da secção escolhida acabou então aqui por subir para 6 mm². No final desta aplicação, deste exemplo, podemos sempre fazer a sua gravação. E aqui, adotando o mesmo exemplo, portanto, vamos chamar exemplo. Depois de darem o nome do ficheiro, clicam em gravar. E ficamos então com estas aplicações, ou com estes dimensionamentos gravados na nossa conta. Agora, vamos tentar, de acordo com estes dois exemplos que foram apresentados, neste caso tendo por base este último, vamos supor que a cabelagem vai estar agrupada, neste caso, com outros 4 circuitos distintos e embutidos na parede. Mas as outras cabelagens vão poder provocar um aquecimento nesta mesma cabelagem. Okay?
Então, para isso, nós podemos clicar aqui no ícone voltar. E temos aqui todos os nossos dados que preenchemos há pouco. E apenas teremos que acrescentar aqui uma alteração. Portanto, o número de circuitos que tínhamos visto há pouco era 1, que era o circuito de alimentação do motor. E agora, como eu disse, vamos supor que este cabo vai estar agrupado com outros 4. Neste caso, com mais 4 circuitos distintos. Então, no final, o número de circuitos total seria de 5. Mantendo os mesmos dados, ok? Baixamos aqui um bocadinho a janela da aplicação e clicamos onde diz calcular secção. Ao clicarem em calcular secção, já vão verificar que haverão aqui algumas diferenças. Ora bem, há pouco tínhamos uma solução técnica de 6 milímetros quadrados, portanto agora estamos perante uma solução diferente, estamos com 16 milímetros quadrados. Ora, aqui neste caso, através da solução técnica que é proposta, estamos a falar de um contorno por fase. Neste caso, a secção é mais elevada, porquê? Tem a ver com o facto de haver um aquecimento provocado pelos outros cabos. Daí termos uma secção maior para compensar aqui os efeitos de Joule. Ora, quanto maior a secção, menor será a resistência elétrica. E ainda é mais importante ao nível da corrente elétrica, uma vez que esta vai ter influência nas perdas por efeito Joule, neste caso ao quadrado. Como tal, aqui as perdas serão muito menores. De referir que nós podemos alterar este valor que está aqui referenciado como 100%, que é o valor médio de utilização. Portanto, em condições normais, nunca vamos ter a intensidade máxima 100%. Agora, como é que nós podemos fazer a alteração deste valor? Portanto, aproveitando todo este dimensionamento que já foi realizado, podemos clicar aqui neste ícone que diz voltar, mantendo aqui no separador, no cálculo da secção, neste caso em cálculo avançado, onde temos este ícone que diz valor médio de utilização, percentagem, para cálculo de economia de energia. Então aqui podemos então selecionar em função do valor que pretendemos, 100, 40, 60, 75 ou então outro. Vamos aqui, neste caso, na instalação, optar, por exemplo, por 40%. De referir aqui alguns pormenores muito importantes. Primeiro, é sempre importante o sobredimensionamento das cabelagens, para um melhor rendimento da instalação e também uma segurança mais efetiva da mesma. Então, ao diminuir-se, portanto, ao fazer um aumento dessa mesma secção, estaremos a diminuir a resistência do circuito e também se diminuem as perdas por efeito Joule no cabo ou no condutor. Okay? Portanto, agora fazendo calcular secção, clicando neste ícone, portanto, teríamos então essa mesma alteração e o resultado para esta percentagem de valor médio de utilização de uma alteração de 100% para 40%. Portanto, teríamos neste caso o mesmo valor de secção, de 16 milímetros quadrados. Agora, vamos gravar a nossa solução. Clicam no ícone gravar. E aqui vamos ver exemplo. Fazem gravar. Okay. E agora vamos partir para um novo cálculo. Vamos manter as instalações do tipo, portanto, vamos clicar aqui em novo cálculo. Vamos manter as instalações, portanto, de baixa tensão, uma aplicação em baixa tensão, mas agora vamos optar por um condutor em alumínio. Então, por exemplo, a nível de método de instalação, selecionamos em tubo, canalização ou conduta não circular
E aqui vamos supor que estamos perante uma instalação para colocar os cabos enterrados. Depois de selecionarmos estas três hipóteses a nível do cálculo da secção, fazemos confirmar, clicamos aqui neste ícone que diz confirmar. Portanto, poderá haver aqui um pequeno time, um pequeno delay, tem a ver também com aqui a velocidade da rede. Ok, portanto, como eu vos disse, logo no primeiro exemplo que fizemos, portanto, esta é a cabelagem, neste caso este é o cabo que a aplicação App Cable, portanto, nos disponibiliza como sendo a melhor solução técnica e também comercial, mas também não impede que possamos utilizar soluções alternativas. Portanto, para isso podemos clicar aqui em solução alternativa e aqui escolher então essa mesma alternativa à escolha principal. Então, neste caso, como eu vos disse, estamos perante um exemplo em que eu gostaria de aplicar um cabo de alumínio. Então, teremos aqui uma hipótese. Portanto, baixando aqui o scroll roll, temos então esta hipótese aqui, que é o Harmony Class XZ1, ok? Cabo rígido de alumínio 1000 volt. Clicam no ícone ver mais. Aparecem-nos então as características do mesmo cabo. Um cabo rígido de alumínio para 1000 volt. Temos aqui a classe CPR de reação ao fogo SEA. Portanto, é normal que tenha esse tipo de classe, atendendo ao tipo de cabo que será enterrado no solo. Okay? Portanto, a nível de aplicações, pode ser utilizado como cabo de distribuição de energia de baixa tensão para instalações de interior e ao ar livre, ou entubadas, ou então eventualmente enterradas, que é o caso. Depois, então, de termos analisado estas características, podemos fazer continuar. De referir um pormenor muito importante, que é o seguinte: quando nos aparece depois estes separadores, o cálculo avançado e o cálculo básico, por norma, okay, ou habitualmente, os cabos de alumínio são unipolares, ok? Ou neste caso monocondutor, ok? Então, neste caso, vamos selecionar um condutor por fase. Então, vamos supor que estamos perante um monocondutor, um tipo de cabo com monocondutor, tipo de sistema trifásico. Vamos selecionar como tensão os 400 AC, volta AC. O fator de potência, por exemplo, vamos alterá-lo para 0,92. Vamos supor que estamos perante uma corrente de 800 A. Vamos supor que estamos também com um comprimento a nível de cabo de 154 metros. Vamos supor uma queda de tensão de 5 também, não é? Portanto, volto aqui a colocar o valor, 154. Ele faz o cálculo automaticamente, ok? Vamos decidir o valor, então não tem a ver com a questão da rede. Ele está a fazer o cálculo dessa mesma potência ativa e potência aparente. Temos então 154 metros, uma queda de tensão de 5%. Faz o cálculo dessa mesma queda de tensão em volts, são 20. De referir que neste caso iríamos ter uma temperatura de referência de 25 graus, que é a temperatura standard para cabos enterrados. Se nós fizermos esse mesmo cálculo, portanto, e a aplicação, clicam neste ícone, diz calcular secção, e então a nossa aplicação irá apresentar uma solução técnica de 300 mm², neste caso de 4 condutores por fase. Porquê 4 condutores por fase de 300 mm²? Pois esta aplicação apresenta sempre a melhor solução técnica, mas também comercialmente disponível no momento também para os clientes. Okay? Vamos tentar agora aqui fazer uma alteração de características da nossa instalação e vamos supor que em redor destes cabos existem mais 2 circuitos. Ora, como queremos fazer uma alteração a todo este dimensionamento, fazemos
voltar. Clicamos aqui em voltar. E depois no cálculo avançado, no separador de cálculo avançado, ok? Nós podemos alterar aqui o número de circuitos. Portanto, como eu disse, como vamos supor que em redor destes cabos que foram aqui descritos existem mais 2 circuitos, ok? Então no final teremos 3, ok? Depois também é possível alterar outros fatores, como também, por exemplo, a temperatura ambiente, como também a resistividade térmica do solo, o valor médio também. Portanto, podemos sempre fazer essa alteração e, eventualmente, também qual é a separação entre circuitos. Ora, no final, iríamos clicar em calcular secção, mas, entretanto, nós acrescentamos mais 2 circuitos, portanto, dá 3, e vamos supor que, por exemplo, haverá uma pequena separação entre estes circuitos, entre estes 3 circuitos. E aqui permite-nos que possamos selecionar essa mesma separação entre circuitos. Vamos então supor que existe, por exemplo, uma separação de 0,5 metros. Ok? Clicam em calcular secção. E então temos um resultado final de uma solução técnica de 240 mm², neste caso, secção de condutor por fase, neste caso precisávamos de 4 condutores por fase, embora a nível de solução económica e ambiental, a melhor solução seria termos condutores por fase, neste caso 4 condutores por fase de 300 mm². Que conclusão podemos tirar daqui? Ora, vamos ter uma melhor dissipação térmica, acabamos também por ter uma menor secção do condutor e um menor número de condutores em relação ao exemplo que vimos há pouco. Lá está, como colocamos também aquela separação entre circuitos, portanto é sempre vantajoso neste tipo de situações. Agora, depois de termos realizado este dimensionamento, clicamos no ícone que diz gravar. E agora aqui podemos colocar um exemplo 4. E clicam aqui neste ícone que diz gravar. De referir, antes de avançarmos para um próximo exemplo, como eu disse logo no início, nós temos aqui mais 3 hipóteses para além desta de gravar, a nível de ícones, nesta parte de baixo aqui da aplicação. Se clicarem em ficha técnica, aparecem então aqui todos os dados a nível do cabo que nós escolhemos, desde as normas construtivas, a classificação CPR, a construção e os tipos de aplicações. Inclusive, temos características físicas e elétricas nas quais podemos perfeitamente ter mais dados em função de várias secções que temos disponíveis neste mesmo datasheet. Ok? Ora, a nível da parte de dimensionamento, podemos então clicar aqui no ícone que diz descarregar. Portanto, e automaticamente temos acesso então ao documento referente ao dimensionamento da nossa instalação, com a solução técnica adotada, com a solução económica e ambiental também definida, economia anual, a nível de poupança na fatura de energia e também a nível de poupança de emissões, todas as características do condutor, inclusive também os detalhes da instalação que nós então definimos como exemplo, desde o método de referência, a aplicação, instalação e etc. Portanto, todos os dados também a nível elétrico, monocondutor, 400 volt, corrente, potência aparente, rendimento, queda de tensão, etc. Portanto, dá-nos aqui um cálculo muito interessante que nos pode ser bastante útil.
Agora, vamos clicar aqui em novo cálculo, vamos fazer agora um novo exemplo. E agora vamos tentar apresentar um caso de aplicação de uma instalação fotovoltaica. Então vamos optar por uma aplicação em baixa tensão. O método de instalação poderá ser em tubo, canalização ou conduta não circular. E a nível de detalhe de instalação, vamos supor que utilizaremos um detalhe a nível de montagem superficial. Ora, clicamos em confirmar. Portanto, como eu vos disse também há pouco, portanto, a primeira opção, a primeira escolha que vos aparece será sempre aquela melhor opção a nível técnico, mas também a nível comercial. Portanto, é normal que depois, eventualmente, queiram escolher um outro tipo de cabo e poderão fazê-lo. Para isso, temos sempre a opção de solução alternativa. Ora, como estamos perante um exemplo, um caso de estudo de uma instalação fotovoltaica, aconselho a clicar então aqui em solução alternativa e se baixarem aqui alguns dos condutores que aqui estão descritos, aparece-nos um cabo muito usado e que tem todas as características essenciais para ser usado numa instalação fotovoltaica. É este. É o Excellence Class Solar H1Z2-K. É um cabo flexível core para instalações fotovoltaicas. Portanto, clicam aqui em ver mais. Ora, este cabo tem algumas características muito importantes para quem quer usar nas instalações fotovoltaicas. É um cabo flexível de cobre, é resistente à intempérie e é dedicado exclusivamente às instalações fotovoltaicas. Tem uma vida útil estimada de mais ou menos 25 anos. É um condutor em cobre flexível estanhado e com a tensão nominal poderá ir até 1.5 kV em corrente contínua. Tem isolamento e bainha termostáveis, zero halogénios, elevadas características elétricas e mecânicas, não propagador de chama, ok? Depois, este cabo cumpre a norma EN 50618, que é a norma que define os cabos elétricos para sistemas fotovoltaicos, ok? E as aplicações temos para ligação de painéis de instalações fotovoltaicas e também para ligação destes às caixas de conexão ao inversor, quer seja no interior ao ar livre, fixo ou móveis, ou no solo ou no telhado, ou eventualmente uma estrutura. Não é muito recomendado para instalação direta no subsolo. E estes cabos também não estão desenhados para serem submergidos. Este é o cabo que deve ser utilizado sempre no lado DC das instalações fotovoltaicas, ok? Muito importante referir isso. Se, entretanto, clicarmos então neste ícone continuar, iremos então ter dois separadores, conforme eu referi há pouco, nos exemplos anteriores. Temos o cálculo básico e o cálculo avançado. Ora, nós aqui vamos supor que estamos perante um tipo de cabo monocondutor. Agora, a nível de sistema já não é trifásico, queremos selecionar corrente contínua e a nível de tensão selecionamos outras tensões. Ora, aqui vamos considerar que estamos perante dois circuitos, por exemplo, duas strings. Ok? Ora, para termos acesso a essa informação das strings, para podermos colocar esse mesmo número de circuitos, teremos que passar para o separador cálculo avançado. Ok? Para termos acesso a essa introdução desses dados. A nível de tensões, vamos supor que essa string tem, por exemplo, 389.12 volt e que, neste caso, vamos estar perante uma corrente de, por exemplo, 9.28. Ora, este valor que vocês inserem aqui é um valor da corrente de curto-circuito. Okay? O valor da corrente máxima que poderemos ter naquela string, que neste caso será a corrente do circuito do modo fotovoltaico, visto que todos eles estão ligados em série. Depois, iremos ter o cálculo da potência ativa e da potência mecânica. Temos o rendimento, aí está, os valores a aparecer. A nível de comprimento, vamos supor que estamos perante 27 metros de comprimento. Aqui, a nível de queda de tensão, eu aconselho a utilizar uma percentagem mais baixa, ok? Tem a ver com as quedas de tensão nos circuitos em corrente contínua. E agora, como eu vos disse, estamos perante dois circuitos, por exemplo, duas strings. Podemos então selecionar aqui, em número de circuitos, selecionamos a opção 2.
Ok? Posto isto, no final, podemos clicar no ícone que diz calcular secção. Ao clicar neste ícone que diz calcular secção, ora, a aplicação diz-nos que a melhor solução técnica passa por um condutor por fase com 4 milímetros quadrados, mas a nível económico e ambiental seria melhor a solução de 6. Embora a aplicação diz-nos que poderemos ter uma economia adicional se nós utilizarmos uma opção de 10 milímetros quadrados. Ora, no final podemos também clicar no ícone gravar e então dar um nome a este mesmo ficheiro. Podemos colocar exemplo 5 e fazer gravar. E agora queria também apresentar-vos, para terminar, um exemplo em média tensão. Para isso eu vou clicar neste ícone que diz novo cálculo. Ora, aqui vamos selecionar média tensão. E a nível de método de instalação, vamos supor, por exemplo, diretamente enterrados, sem proteção mecânica complementar, isto é, sem tubo ou conduta. Depois de fazer esta seleção, clicamos em confirmar. E, portanto, a solução que nos é apresentada, portanto, este cabo é o cabo LXHIOZ1, portanto, a CBE. Este cabo é um cabo de alumínio. E este cabo está de acordo com a norma da EDP e também da RH5Z1, que é uma norma que é usada pela Endesa, e é um cabo que também é muito usado e começa a ser muito solicitado aqui em Portugal. Este cabo segue a norma DMA C33251, que é um documento específico da E-Redes, okay? Dedicado a condutores isolados e os seus acessórios para a rede de distribuição. Portanto, trata-se de cabos isolados de média tensão que se usam em rede de distribuição de energia elétrica subterrâneas. Este tipo de cabo deve apresentar, no mínimo, uma classe de reação ao fogo. Como vocês podem ver, é FCA. Tem aqui. E está de acordo com a norma 505/75. Ora, posto isto, se clicarmos no ícone continuar, temos então aqui o acesso aos dados de cálculo. Neste caso podemos fazer um cálculo básico para este tipo de instalação. Portanto, vamos supor que é monocondutor, que é trifásico. Vamos supor que estamos com uma tensão de 10 kV AC. Vamos supor um fator de potência de 0,8. Vamos supor também uma corrente de 200 A. Ele faz automaticamente o cálculo da potência ativa e da potência aparente. E vamos supor que estamos perante um comprimento do circuito de 300 metros. Ora, se fizermos então o cálculo da respectiva secção, iremos ter então a nossa solução final, solução técnica de 120 mm², neste caso um condutor por fase, embora a solução económica e ambiental passaria pelos 150. No caso de eventualmente se querer uma economia adicional, poderia sempre optar pela secção de 185 mm². Podemos também fazer a gravação desta solução técnica. Caso, exemplo 6, fazem gravar. De referir que para os cabos de média tensão a profundidade de referência é 1 metro. Okay? E o programa também possui fatores de conversão para diferentes profundidades. No final, se nós formos aqui a menu e clicar em meus cálculos, a aplicação depois apresenta-vos todos estes dimensionamentos que foram realizados ao longo deste webinar, em que depois, mais tarde, se assim o entenderem, poderão sempre consultar e também
utilizar ou reutilizar, ou mesmo adaptar para um outro tipo de instalação. Portanto, ele aqui está a demorar um bocadinho, portanto tem a ver com a questão da velocidade da rede. Muito bem. Eu vou efetuar... vou deixar então aqui a partilha, ok, do ecrã. Vou ligar aqui a câmera, ok. Portanto, eu dou por terminado este webinar. Espero que tenham gostado desta apresentação e que vos tenha sido muito útil. E agora estamos disponíveis também para questões que queiram colocar. Felipe, muito obrigado pela apresentação, muito bom. Estou vendo aqui que nós temos algumas perguntas, muitas perguntas aqui no chat também, a serem respondidas. Se você quiser já ir, enfim, passando o olho, já vamos iniciar com as perguntas e respostas também. Mas antes, deixa eu apenas deixa eu publicar aqui a nossa pesquisa, já está aqui no ecrã. E lembrando, malta, que aqui em cima existe o botão onde todos podem ser direcionados para o download do aplicativo do Cable Web apresentado agora pelo Felipe. Então, basta carregar aqui em cima do botão, descarrega o Cable Web do Grupo Prismian e todos podem aceder instantaneamente ao material apresentado pelo Felipe aqui agora. E a pesquisa que eu comentei também já está aqui no ecrã, já está no ecrã de todos vocês aqui. São 5 perguntas, múltipla escolha, super rápido de preencher. Nós sempre pedimos, se todos puderem participar, nos auxilia muito como feedback e para sempre a evolução e desenvolvimento do nosso trabalho. Tanto com a Voltimo, como com o Grupo Prismian também, todo esse feedback é partilhado também com a empresa participante do webinar conosco. Então, vamos só esperar mais um pouquinho, mais um minutinho. Ok, Felipe? E aí já entramos com as perguntas e respostas. Sim. Tá, vamos tentar dar resposta às questões do público. Perfeito. E também gostaria de salientar, houve algumas perguntas aqui relacionadas à disponibilidade do material gravado. Eu já até respondi, mas é sempre bom comentar novamente que o material fica disponível, sim, na Voltimo Academy. Então, amanhã, esse material já vai estar disponível lá, a gravação. Então, para quem chegou um pouco atrasado ou queira revisitar a sessão com mais detalhes, basta aceder à Voltimo Academy. Esse material, a gravação do vídeo, vai estar disponível lá também. Ok? Deixa eu olhar aqui no chat, enquanto todo mundo está preenchendo, enquanto a malta preenche a pesquisa. Deixa eu dar uma olhada no chat, que tem mais informações chegando aqui. Ok, perfeito. Então, a gente vai responder as perguntas aqui na ordem. Já a gente inicia e a gente faz a ordem de cima para baixo, a gente vai respondendo todas as perguntas. Ok? Só mais um pouquinho, mais um tempinho para que todos consigam participar da pesquisa que já está aqui no ecrã. E muito obrigado, já agradeço pela participação aqui da malta, muitas pessoas participando também, já participar da pesquisa. Muito bom, muito obrigado pela contribuição também. Então, deixa eu já preparar, deixa eu já publicando a primeira pergunta. Só um minuto. Já publicamos aqui. Então, eu vou interromper agora a pesquisa para poder publicar as perguntas, uma a uma, no ecrã principal. Então, se por acaso interromper o preenchimento de alguém na pesquisa e quiser retomar a pesquisa posteriormente, basta colocar ali no chat, interrompi na questão 1 ou 2, eu queria preencher o restante. Só comentar no chat que eu volto depois à pesquisa, logo assim que nós terminarmos com todas as perguntas, assim que o Felipe conseguir esclarecer, responder aqui todas as perguntas, tá bom? Muito obrigado pela resposta, pela participação de todos aqui na pesquisa. Felipe, vamos lá? Posso começar? Posso publicar a primeira questão? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu... Só um minutinho. Publicar a primeira. Então, vamos lá, vou ler aqui. Felipe, essa primeira pergunta, e aí você me ajuda aqui, algumas letras, números e códigos, se eu por acaso
mencionar algum código com erro, por favor. Para os cabos de BT, os valores de IZ dos cabos são de acordo com as tabelas RT e BT ou de acordo com a norma IEC 60364-552? Agora aqui penso que... Não sei se, entretanto, o engenheiro José Ré está por aqui, ou o engenheiro Lizardo. Sim, olá, boa tarde. Boa tarde. Novo. Peço desculpa, Perfeito, estava trocado. Sim, a aplicação segue os valores da norma IEC, portanto, 60.364, parte 552, que são ligeiramente diferentes das que estão previstas nas regras técnicas. Já agora, a nível de informação, está prevista a revisão das regras técnicas, a nível de um grupo de trabalho na CTS 74, e segundo as indicações que temos, irão ser seguidas as normas CEI. Portanto, irá ser reajustado todo o conteúdo das regras técnicas e portanto, seguidas as da norma CEI. Portanto, a aplicação já está em linha com a fase seguinte que iremos ter, que é a nível de Portugal. Perfeito, José. Obrigado pela resposta. Obrigado ao João pela pergunta também. Vamos à próxima. Márcio Rebelo pergunta: só existe aplicação para dispositivos móveis? Esta aplicação está disponível tanto online, há aplicações em Android ou iOS, e também pode ser corrida em PC, não é? Todas as plataformas, sim. Sim, todas as plataformas. Perfeito. Tem até uma pessoa que já respondeu aqui também, eu vou também depois passar a apresentação, que ele corre no navegador, assim como o próprio Felipe demonstrou agora no PC, certo, Felipe? Perfeitamente. Perfeito, obrigado, Márcio, pela pergunta. Seguinte, João Manuel pergunta: a aplicação apenas é válida para cabos BT? Não, também é para média tensão, como vimos no seminário. Perfeito. Aqui tem uma pergunta próxima do Francisco em relação ao webinar, a gravação do webinar. Como eu comentei, o webinar fica disponível na Voltmon Academy. Então, para todo mundo que quiser, para Malta, que quiser assistir novamente, o material fica sim disponível posteriormente. Deixa eu passar aqui a própria pergunta do José, a resposta do José, certo, José? Você quer comentar em cima dessa resposta? Não, é basicamente a mesma pergunta, portanto foi respondida logo na primeira CEI confirmada. Perfeito. Tem mais uma resposta aqui do José também em relação a baixa tensão e média tensão, BT e MT, certo? Correto. Perfeito. Então, vamos lá. Próxima. João Manuel. Existe algum critério, procedimento de cálculo que possa ser incluído no reporte juntamente com os cálculos? No fim do cálculo existe um reporte que pode ser, salvo erro, transferido. É o termo, e depois irá ter o e-mail que a pessoa selecionar. Sim. Com o resumo dos cálculos e o procedimento. Ele até gera um PDF que depois pode ser usado a posterior. É um dos outputs da aplicação. Perfeito. Vamos lá, próxima. Mais um, João Manuel. Também no cálculo da BT, da baixa tensão, tem em conta os regimes de neutro? TT, TNC, TNS e IT? Sim, a aplicação está dimensionada para calcular sempre a corrente máxima admissível na linha, neste caso no cabo, independentemente do regime que seja considerado. É sempre a intensidade máxima na linha. Perfeito, José. Obrigado, João. Próxima pergunta do Bruno. Permite cabos de rede de distribuição, da rede de distribuição? Sim, os cabos normais, LVAV, LSVAV, LXAV, todos esses cabos estão incluídos na aplicação. Neste caso, não saiu nenhum nos exemplos que o Felipe apresentou, mas há sempre a possibilidade, no segundo separador, das soluções alternativas, em que estão listados um ou mais cabos. Perfeito. Próxima, do Ricardo. Estou a usar no projeto um cabo H07Z1K, mas não encontro nas opções da aplicação. Sabe dizer, José e Felipe? É parecido com o anterior, é um tipo de cabo que está previsto nos cabos
que estão dentro da aplicação. Não saiu num dos exemplos, também não os podemos correr todos os tipos de cabos, mas estão novamente disponíveis no separador de soluções alternativas. Temos listado este cabo, salvo erro, com secções de 1,5 a 95 mm². Já agora um pequeno reparo, a gama de secções que o Cable App disponibiliza corresponde à gama de produtos que temos em stock, ou seja, para uma resposta rápida, qualquer solução que não se enquadre numa destas que é apresentada pela aplicação, depois deveremos ser contactados diretamente e poderemos ir para uma secção acima que não esteja prevista neste Cable App. Perfeito, José. Vamos ao próximo aqui. Tem um comentário aqui do Manuel. Ele comentou lá no início da sessão, no final agradeço a ajuda para a instalação da aplicação. Eu não sei se ao longo da sessão, se ele conseguiu realmente, Manuel, se puder esclarecer. Eu acho que tinha alguma dúvida em relação à senha, quando ele acedeu. Não sei se José e Felipe se conseguem ajudar com isso, mas teve alguma dificuldade dele de encontrar a senha no início. Eu acho que era isso. Assim, tem que nos contactar diretamente. Eu experimentei desinstalar no meu telemóvel a aplicação, voltei a instalar e correu normalmente. Portanto, fui à Store e descarreguei a aplicação. Desinstalei, voltei a instalar e funcionou normalmente. Perfeito. Também tentem repetir o procedimento. Ele comentou aqui, José, olha, ele esclareceu que ele já instalou, já conseguiu, mas não encontra opção para fotovoltaico. Não sei se querem comentar. Foi uma das soluções que o Filipe apresentou, um dos exemplos. Sistema fotovoltaico, sim. O cabo Perfeito. Harmony e o Excellent Solar. O Manuel Rocha terá que depois, na opção de tensão, no cálculo básico ou avançado, como queira, selecionar a opção corrente contínua. E assim terá depois acesso a fazer o dimensionamento para o cabo mais adequado para uma instalação fotovoltaica. Ele tem que alterar a tensão, pode ser isso. Perfeito. Obrigado, Felipe. Obrigado, Manuel, pela pergunta também. Vamos lá, próximo. O João Manuel pergunta, a aplicação permite efetuar o cálculo ao contrário, ou seja, indicarmos um valor máximo de QDT ou um comprimento máximo e obter a respectiva seção? Sim, nos exemplos que o Filipe apresentou, o valor da queda de tensão é definido em percentagem ou em tensão, de uma maneira ou de outra ele calcula sempre o correspondente, e também o comprimento máximo da instalação. Perfeito, José, obrigado. Assim como já agora a corrente ou se indica diretamente, ou então através da potência, ou reativa, aparente, o que seja, e o programa faz sempre o cálculo com base no input. Perfeito. Vamos lá para a próxima. Obrigado, João. Próxima pergunta de outro João Lourenço. Boa tarde. No ecrã de cálculo básico, o valor da corrente é do aparelho de proteção ou a corrente a utilizar? Temos sempre de proteger também o cabo, daí a questão. O valor o valor máximo do aparelho, não é? Do aparelho de proteção, certo? Sim, portanto, a aplicação calcula a corrente máxima admissível na linha, neste caso no cabo. Portanto, a proteção tem que ser dimensionada para o valor correspondente que é calculado. Portanto, de forma a proteger a instalação, claro. Perfeito, José. Obrigado, Felipe. Obrigado, José. Obrigado, João. Vamos à próxima. Luiz Carlos pergunta, na planilha não tem cálculo para CC? CC é corrente contínua, sim, tem. Também já apareceu. Tem, perfeito. Vamos à próxima. Luiz Miguel. Poupanças calculadas para quanto tempo de utilização? 24 horas ao dia, 365 dias ao ano? Sim, então como o Filipe referiu, 100% de utilização poderá não ser portanto, é a percentagem correta dos 365 dias do ano, mas é um valor de partida que depois poderá ser ajustado ou por uma das 3 ou 4 opções que temos ou por inserção direta do valor pretendido. Em função do conhecimento da instalação que pretende dimensionar o cabo, assim poderá inserir ou utilizar um valor por defeito, que a aplicação já disponibiliza. Perfeito, José, obrigado.
Próxima. O João pergunta, na base de dados dos cabos, existem os cabos de interligação entre VFD e motor, ou seja, do tipo 3PH mais 3PA mais SH? Sim, é um tipo de cabo. Nós, assim, como disse há pouco, tivemos que, com a ajuda dos colegas comerciais, em função dos cabos que são mais pedidos, e esta é uma aplicação específica, portanto, selecionou-se um grupo de cabos e a respectiva gama de cada tipo de cabo. Neste caso, não estão previstos estes tipos de cabos, portanto, qualquer pergunta poderão colocar e será, portanto, indicado o cabo mais adequado. Qualquer das formas, o cabo é a corrente, a aplicação também calcula. Por isso não está previsto, mas sim, é como qualquer cabo multipolar, faz o cálculo da corrente máxima, ou neste caso da secção, em função dos inputs. Perfeito, José. Obrigado. Aqui tem uma próxima pergunta que vocês já responderam, do Armando, dá para calcular as correntes contínuas, certo? Vocês responderam que sim. Penso que é corrente de curto-circuito, parece. Sim. A corrente de curto-circuito é um dos inputs que a aplicação tem. Portanto, pode ser utilizado como input na aplicação. Que eram aquelas janelas que estavam assim uma cor diferente. No cálculo avançado. Ok. Vamos à próxima. Obrigado, Armando. Próxima, João. Na baixa tensão, apenas tem os critérios de intensidade em regime normal e QDT? Não inclui o critério de cálculo ao curto-circuito? Tem. Não vimos há pouco. Exatamente. Parecido com o anterior. Perfeito. O Alberto pergunta aqui, na aplicação móvel, a economia anual não é igual? É assim, deveria ser, mas neste caso, se tem um output diferente, que nos envie, por favor, o print screen, para vermos o que é que está a acontecer. Eu diria que não, porque a base é a mesma e depois a plataforma é que é distinta, mas estão todos ligados ao mesmo programa. Perfeito. Vamos à próxima. O João pergunta qual a função da seção de QDT, da queda de tensão? Eu penso que aqui estar-se a referir à fórmula utilizada. Portanto, é a fórmula que vem no catálogo, que temos no catálogo da Prismen, e se pretender, poder-se-á enviar depois por anexo. Portanto, tem em conta a reatância da linha, que é importante. Perfeito. Obrigado, José. Vamos à próxima. Luiz Davi pergunta, onde ficam guardados os ficheiros de cada cálculo que efetuamos? Aqui é mais a parte informática, mas ficam guardadas na própria aplicação. Sim. A aplicação guarda os cálculos no separador que o Felipe mostrou. Ficam em PDF, que depois podem ser utilizados a posterior. Certo. Aqui uma pergunta próxima do Joaquim. Boa tarde. Para descarregar o app no computador, necessitamos de estar registrados na Prisma? Não necessariamente. Portanto, basta escrever, por exemplo, o app cable, não é? Entrar nesse mesmo link e depois fazer o registro para essa aplicação, mas não precisa ter o registro. É como o Felipe fez. Sim. Perfeito. Obrigado, Joaquim. Próximo, Eduardo. Quando se fala em economia adicional, é em relação à economia anual? Assim, a aplicação está dimensionada para escolher ou dar a possibilidade, da alternativa de escolher a secção acima. E face a essa escolha, portanto, vamos ter uma secção acima, corresponde uma resistência menor e também a secção acima vai ter uma... Ou seja, o cabo possibilita ter a secção acima vai-lhe dar a possibilidade de utilizar mais corrente, derivado do facto de ser uma secção acima, o que lhe poderá permitir um ampliar da instalação sem ter que trocar o cabo. Além disso, tem economia por efeito de Joule, que é importante. É assim que a aplicação calcula. Portanto, respondendo ao Eduardo, é adicional.
Perfeito. Obrigado, Felipe José. Obrigado, Eduardo, também. Vamos à próxima. Ricardo Dias. Pergunta: a economia refere-se apenas às perdas por efeito de Joule nos cabos? Correto. Sim. Pronto, também tem um valor de quilowatt-hora, que para além da aquisição do cabo de secção acima, que será naturalmente um pouco mais cara, mas depois o utilizador, então, em função do acréscimo que paga inicialmente, pode calcular a amortização e o período é normalmente curto, portanto justifica-se ir para a secção acima, até porque o cabo vai aquecer menos, em condições normais não vai estar tão próximo do limite, e o que prolongará a vida útil do cabo. Perfeito. Ok. A próxima pergunta do Rui, em relação à gravação, como eu comentei também anteriormente, a gravação fica assim disponível na Voltmon Academy. Então, o endereço é voltmon.pt/academy. Então, podem ter acesso à gravação, estará disponível a partir de amanhã. Bom. Próxima, vamos, o Paulo Coimbra. Onde podemos escolher cobre ou alumínio? Ok, um pouco como numa das primeiras perguntas. Portanto, o cabo tem uma solução prioritária, digamos, ou preferencial, e no separador soluções alternativas. Depois basta fazer o scroll down e escolher o cabo, e tem previsto cabos de alumínio também. Obrigado, José. Obrigado, Paulo. Pergunta seguinte, Felipe. Esse cabo de alumínio é que só tem monocondutor, certo? Existem cabos de alumínio multicondutores. Correto, temos muitos para vender, caso queiram. A aplicação, neste caso, a opção recaiu sobre os cabos de stock, que são os monocondutores. Portanto, a aplicação privilegia a solução monocondutor, que é a que temos para entrega, não digo imediata, mas num curto prazo de tempo. Mas sim, poderia ter também a opção multicondutores, mas não foi essa a opção seguida. A opção comercial. Certo. Aqui o Ricardo dá uma sugestão, e ele até coloca, eu acho que depois outros, sobre a possibilidade de calcular cabos multicondutores de AI. De alumínio. E aí, AL. sim. E aí, AL, alumínio. Pois é, ele até, o Felipe coloca aqui posteriormente também essa sigla que eu não sei se faz parte da mesma pergunta, mas imagino que sim. Sim, é o AL. Nomenclatura espanhola ou portuguesa, ou LX. Sim, este tipo de cabo também está previsto. Novamente há um separador com soluções alternativas e está previsto. Sim. Perfeito. Muito bom. Vamos lá, o próximo, João. O resultado vem com os cálculos e características da instalação? Sim, um pouco como uma pergunta anterior. Há um output em PDF que faz o resumo de todos os cálculos efetuados. Sim. Certo. Obrigado, é necessário indicar o e-mail, portanto, e segue diretamente para a caixa de correio. Perfeito. A próxima, aqui, se não me engano, já responderam também, mas o Vitor pergunta: a poupança indicada é relativamente à solução técnica e à solução econômica? Sim, também já foi abordada. Sim. Certo. Aqui, o Jorge Urbano pergunta ao Felipe: por que escolheu 2 circuitos se as strings são separadas? Ok, as strings são separadas, mas poderemos... portanto, elas são separadas, mas depois podem encontrar-se. Isto é, pode haver uma conjunção destes mesmos circuitos numa tubagem. Poderíamos levar separadas, mas estamos a assumir que depois encontram-se e seguem no mesmo caminho. Certo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Jorge, pela pergunta. Próximo, o João Manuel. É importante no cálculo dos cabos da média tensão o critério do curto-circuito. Já comentaram também. Sim. No caso para baixa tensão, mas sim. Ok. Vamos à próxima, Ricardo. Solução econômica e ambiental. Deve-se a que parâmetros? Como justificar essa secção? Portanto, um pouco como vimos há pouco, a aplicação sugere a secção acima e, por esse facto, temos uma redução a nível económico e ambiental a nível do CO2 emitido. Também aparece novamente no resumo em PDF.
Certo, perfeito. Obrigado, José. Deixa eu ver. Bom, tem uma pergunta aqui do João, que eu acho que é uma questão mais simples. Vamos ver. Ele agradece pela apresentação e diz: após o registro da app e registrar o idioma Portugal, não há possibilidade de alterar o idioma em inglês, caso eu queira gerar PDF em inglês. José sabe, o Felipe? É assim, a Cable App é uma solução para o mercado nacional, portanto o idioma é inglês, mas podemos perguntar ou pedir ajuda ao Lizardo se na aplicação em espanhol tem esta possibilidade. Lizardo, ¿nos puedes ayudar a contestar esta pregunta? Si hay una salida de PDF en inglés, Cable App de España. Não sei se o Lizardo está nos ouvir. Diz não é possível. Ele está dizendo que não é possível. O Juan está comentando aqui. O Juan Juan está Panela. comentando aqui. Sim. Perfeito. Está comentando que não é possível. Obrigado, Juan, pela resposta. Obrigado, João, também pela pergunta. Então vamos lá, próximo. O Sérgio pergunta sobre os certificados. Sim, Sérgio, isso aqui com a Voltimo vai haver certificado sim para a sessão. Ok? Próximo, Rui Manuel. Ele diz: na página inicial da app existem 2 botões, mas só foi referido o primeiro. Para que serve o segundo? Não sei se é possível. É possível partilhar aqui só o ecrã? Sim, claro. Pode partilhar normalmente, Felipe. Da mesma forma como fez antes. Não sei se está em tamanho pequeno ou se está em tamanho grande. Agora precisa voltar no ecrã do aplicativo. Agora, pronto, penso que o colega estava-se a referir a isto. Portanto, nós entramos sempre neste primeiro ícone do cálculo da secção, não é? Mas temos um segundo ícone que nos permite fazer pesquisa de cabos e por fichas técnicas. Se clicarmos aqui, podemos então escolher por atributos, desde borracha, livre de halogénios, média tensão, PVC, redistribuição, cinto ao fogo ou solar. Depois a classe de tensão associada, uma aplicação, sei lá, vamos por exemplo escolher aqui solar fotovoltaico, classe de tensão 1 kV, aplicação baixa tensão, método de instalação poderá ser condutores e condutores circulares, tubos montados à vista, norma construtiva referente aos sistemas fotovoltaicos, classe de PCR-SA e depois fazer procura. Aqui? Perfeito. Certo? Então era isto que queriam ver, não é? Acredito que sim. Acho que já está claro. Perfeito.
Então tá, pode encerrar, por favor, Felipe, encerra a partilha e voltamos com a pergunta, a próxima pergunta. Vamos lá. Obrigado, Felipe. Vamos lá, a próxima do Alberto. Ele pergunta, a app também dá para selecionar cabos para telecomunicações, sensores? Não, só temos duas opções de início, baixa tensão e média tensão. Nesse caso, terão que nos contactar diretamente. Perfeito. Aqui o João está perguntando em relação aos cálculos gravados. Parece que ele tentou fazer e não está a encontrar. Ele pode também contactar diretamente, certo, José? Para poder esclarecer? Sim, não sei se o Filipe tem algum cálculo gravado que pudesse mostrar. Como aceder pode ser um problema de acesso, ou não saber bem onde fica gravado. Ele disse que já apareceu, ele já ok. Atenção que muitas das vezes pode ser, como eu tive equipas durante o webinar, às vezes a rede, estando um bocadinho mais fraca, demora um pouco mais a aparecer. Isso, exatamente. Uma questão, ele comentou, demora um pouquinho mais. Mas se seguiram aqueles passos no webinar, como por exemplo gravar, dar um nome, não convém dar o mesmo nome. Portanto, nomes diferentes, e ele assume todas as gravações dos vários exemplos que coloca. Perfeito. Vamos lá, próximo ao Antônio. Qual o cabo indicado para alimentar box de 7.4 kW? Eu acho que aqui teremos que pedir que nos envie o pedido em específico para ser analisado, com todos os elementos que estiver disponíveis. Perfeito, obrigado, José. Já está Antônio aqui. A próxima, era uma das questões, Manuel, não encontrou opção para energia solar, então já está esclarecido também, o Felipe já mostrou novamente. Próxima, o Joaquim, também gostaria de saber se tem sobre caixas de fim de cabo. A aplicação, como o próprio nome indica, Cable App, é sobre cabos, não sobre acessórios. Perfeito, vamos próximo. Deixa eu mexer aqui. Só um minuto. Deixa eu pular aqui. Aqui, o Ricardo. Boa tarde, é possível alterar o resultado da quantidade de condutores por fase, aumentando a secção? E se sim, em que parâmetro? Estou a perceber bem a pergunta, mas será um número de circuitos, é uma das opções que tem, e depois assim calcula a secção. Portanto, não inserir diretamente a secção, ou seja, uma secção de 50, por hipótese de cálculo, não, eu quero 70 ou 35, ou variar, não. Tem que pôr o número de circuitos e o output resulta na secção. Certo. Mas não se pode inserir diretamente a secção. Portanto, é alterar o número de condutores por fase, isso sim. Certo. Vamos lá, próxima. O Joaquim pergunta se é possível colocar a aplicação no PC, também já foi respondido, sim, é possível. O Gildo pergunta por que o cabo para instalação solar, que foi usado no exemplo, não aparece na primeira opção, mas sim nas alternativas. Sim, tem a ver com a explicação que foi dada durante o webinar. O Cable App privilegia um tipo de cabo, existindo sempre em alternativa no separador outro cabo que possa ser utilizado. Mas só podemos eleger um tipo de cabo. Sim. Certo. Vamos lá. A seguinte, o João, só tem os cabos para alimentações ou irá também ter telecomunicações na parte das fichas? Mas já foi abordado, certo? Sim, se precisarem de uma ficha técnica de um cabo de telecomunicações, tem que ser pedida diretamente para os circuitos normais. Perfeito. Pergunta seguinte, João, os cabos da Draca estarão disponíveis? Essa é uma possibilidade, não no Cable App, mas terão que nos contactar, os nossos serviços comerciais, e também comercializamos os cabos da Draca. Perfeito. A seguinte, tem dimensionamento para cabos DC? Sim, o Felipe também já mostrou, certo? Tem. Perfeito.
O João respondeu aqui. O Lohan pergunta, podemos usar esta aplicação em web ou apenas em app? Nas duas. Nas duas coisas. As duas opções. Perfeito. Vamos à próxima, mais uma. Só um minuto. Bom, tem mais uma pessoa aqui, a Thaís, pergunta, perdi a parte dos cabos de fotovoltaico. Bom, não sei se ela está querendo achar. Se o Felipe puder partilhar novamente, Felipe, vou mostrar só aquele pedaço onde está o fotovoltaico. Eu vi que tinha algumas pessoas com essa mesma dúvida. O Felipe já mostrou, mas... Ok. Eu não sei se a Thaís, portanto, ela está-se a referir ao cálculo da secção ou se está a fazer em pesquisa. Uhum. Portanto, se formos aqui pela pesquisa do cabo e ficha técnica... Ela está em pesquisa. Sim, poderíamos então selecionar aqui solar fotovoltaico, não é? Uhum. Depois, se fizermos procurar, ele aparece logo por defeito. O cabo Excellence Class Solar, não é? Portanto, que é o cabo que é o indicado para instalações fotovoltaicas que o Grupo Prisma possui. Uhum. Okay. Se até isto estava-se a referir ao cálculo da secção, não é? Nós selecionamos uma instalação de baixa tensão, tanto em tubo, em canalização ou conduta não circular, em montagem superficial. Se nós formos a solução alternativa, temos aqui o condutor, estão a ver? Excellence Solar. Clicamos em ver mais. E depois selecionar o condutor, se fizermos continuar. Portanto, na parte do cálculo, ela tem que selecionar e tem aqui a opção disponível corrente contínua em tipo de sistema e em tensão. Seleciona outras tensões. É só isto. Ok? Perfeito, Felipe. Ela já agradeceu. Muito obrigado, esclarecido. Perfeito. Então, deixa eu voltar aqui. O Juan colocou um link aqui também. Ele diz para identificar melhor os cabos de telecom multimídia. Tem essa aplicação aqui. Então, tem esse link. Para todos que quiserem aceder aqui também. Vou deixar aqui um pouquinho para quem quiser, para dar tempo de todos acederem aqui também. E, malta, lembrando que aqui em cima tem o botão para download do aplicativo que o Felipe e o José estão a esclarecer todas as dúvidas. Para quem chegou um pouquinho depois, pode aceder também no botão no topo do ecrã. Perfeito? E eu acho que tem um outro link que o... Bom. Olha que legal. Aqui tem um elogio aqui do João. Ó, já fazia falta há muito tempo. Obrigado, Prisma, pelo aplicativo. A Thaís também já esclareceu, pessoas elogiando. Bom, agora só temos elogios depois das perguntas. Muitos elogios, parabéns pela iniciativa. Deixa eu publicar aqui essa aqui também do Emanuel. Parabéns à Voltman pela iniciativa e parabéns aos criadores da app pela sua facilidade de utilização. Muito vai ajudar a quem precisa de dimensionar e decidir, por vezes, em pouco tempo. Então, um feedback interessante. Felipe, José, querem fazer algum comentário também em cima? Sim, queria agradecer o elevado nível de participação, as questões colocadas e pronto, terminamos aqui o nosso período que temos previsto, mas qualquer pergunta, pois contactem a nossa empresa, estaremos cá para responder. Tem aqui também um outro, eu não sei se é o mesmo link, mas deixa eu publicar aqui, é um link também do Grupo Prisma, os cabos, acho que é o mesmo grupo, o mesmo link que o Juan já tinha enviado anteriormente também. Então, deixa eu voltar aqui, para as nossas câmeras. Nós podemos fazer as despedidas de acordo também com as nossas imagens aqui. Bom, queria primeiramente agradecer Felipe, José, o Lizardo, também agradecer a todos pela presença, muito obrigado pela participação, com todas as perguntas e comentários feitos no chat. Já vamos encerrar daqui a pouco, mas o chat continua aberto, então se houver mais perguntas,
alguma dúvida final, por favor, ainda dá tempo no chat para o Felipe e o José poderem responder, e, claro, sempre ficam disponíveis posteriormente para um contato posterior, sem dúvida. Então, podemos... Os últimos comentários, Felipe, José, quem quer começar? Felipe, por favor. Muito bem. O último recado antes de finalizar, por favor. Portanto, para quem esteve a assistir ao webinar, aconselho vivamente a utilizar esta aplicação. É muito simples, muito intuitiva e tenho a certeza absoluta que será uma mais-valia. Para mim, já o é. E também para quem assistiu vai ser, e também para quem possa assistir a posterior, também com certeza que será uma mais-valia. Agradeço ao grupo Prismian também, nesse caso a Prismian Group, por ter desenvolvido esta aplicação, realmente está muito bem desenvolvida, e agradeço também à Voltimo o convite que foi realizado, e também agradecer a todos os presentes, e que acima de tudo o webinar tenha excedido as expectativas, e que possam utilizar a aplicação no dia a dia e que seja muito útil. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado, Felipe. Olha, eu estou vendo uma mensagem aqui, por exemplo, do Paulo, que chegou agora. Outras pessoas podem ter também entrado agora no final. Ele pergunta como baixar o app. Então, Paulo, e para outras pessoas que têm a mesma dúvida, aqui em cima no ecrã, na tela, aqui em cima tem um botão para descarregar, para baixar, fazer o download do aplicativo. Ainda dá tempo de clicar ali e conseguir fazer o download do aplicativo. E qualquer dúvida em relação a toda a explicação que foi feita agora durante o webinar, essa sessão está sendo gravada e vai ser disponibilizada amanhã na Voltimo Academy. Então, para quem chegou agora, quiser assistir novamente todos os detalhes e todas as dúvidas, a gravação vai estar na Voltimo Academy. Eu vou escrever o endereço aqui embaixo novamente, voltimo.pt/academy. Já está ali no chat, voltimo.pt/academy, só acessar a partir de amanhã, e essa gravação vai estar lá com todos os detalhes, mas o Felipe e o José, claro, estão disponíveis para outras dúvidas posteriores, quando todos forem usar, de fato, começarem a usar o aplicativo, possivelmente novas dúvidas vão surgir, e eles ficam à disposição, com certeza, para responder a todas as questões. Bom, José, muito obrigado também, muito obrigado por todos os esclarecimentos no final da apresentação. Fica à vontade, quer deixar um último recado? Sim, só uma palavra final, portanto, de bem-vindos ao nosso grupo, o Prismian Group. Qualquer dúvida que tenham, estamos à disposição. Se não tivermos o cabo aqui, teremos certamente noutra fábrica do grupo. E bom, coloco-me um pouco no vosso lugar. Quando entrei para a empresa em 92, se tivesse esta aplicação, as coisas seriam totalmente diferentes, né? Porque fazíamos tudo à mão na altura. Portanto, é assim, usem a aplicação, abusem dela. A nível de aplicação, portanto, convém referir que ela não está isolada, não é específica de Portugal, existe em quase todos os países onde o Prismian Group tem fábricas, tem presença. Qualquer atualização da aplicação depois será refletida nos vários países que a têm, no nosso também. Perfeito, José, muito obrigado. Tem uma última pergunta aqui, José, do Manuel, sobre webinários anteriores. Eu acredito que tem alguns na própria Voltimo, mas a gente pode disponibilizar posteriormente também algumas gravações anteriores com a Prisma. Podemos falar sobre isso também depois. A gente disponibiliza, mas se tiver algum link que queira disponibilizar, José, mas podemos fazer isso posteriormente na própria Voltimo Academy. E a gente disponibiliza para todos os participantes também. Certo? Okay. Bom, então tá bom. Deixa eu agradecer mais uma vez. Só um minuto. Deixa eu agradecer mais uma vez a todos os participantes pela presença, pela participação, por todas as perguntas e todos os comentários. Obrigado, Felipe. Obrigado, José, mais uma vez. Olha aqui, ó, tem mais uma informação do Juan. Deixa eu colocar aqui. Ele está colocando um link correto aqui. Vou publicar aqui novamente. Só um minuto. Tem aqui... perdão. Deixa eu colocar aqui. Aqui está o link, o enlace correto. Perfeito, Juan, obrigado. Ainda no final aqui, ainda deu para publicar o link. Perfeito. Maravilha. Porque o outro link é espanhol, esse aqui está no português. Perfeito, Juan. Maravilha, obrigado. Muito obrigado.
Bom, então, a todos, malta, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Felipe. Cuidem-se. Boa tarde a todos. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde.